A câmera fica à vontade. Pronto. E aí, eu disponibilizei esse material lá na minha lojinha, mas aí só para mostrar para vocês como que normalmente eu penso nos meus materiais adaptados. Eu tenho uma questão muito grande com o recurso adaptado, porque é aquilo que eu estava falando, né, no outro encontro, que são muitas diversidades de adaptações que a gente precisa fazer dentro, às vezes, de uma única turma. Então, a gente pode ter, por exemplo, em uma única turma, autistas com níveis de suporte diferentes. A gente pode ter autista que seja verbal e não verbal, a gente pode ter aluno autista que sabe ler e escrever fluentemente, não tem nenhum problema cognitivo, e a gente pode ter aluno autista que tem um déficit intelectual, ou que tem qualquer problema que ainda não conseguiu estar alfabetizado, a mesma coisa com alunos com déficit de atenção, com DI, né, que é o déficit intelectual. E aí a gente tem que se virar nos 30 para poder, porque não adianta eu fazer um recurso adaptado para, né, ali, com quais são, o que a gente deve fazer, por exemplo, para alunos TDAH. Não adianta você colocar para o aluno TDAH um texto desse tamanho, que quando ele chegar na terceira linha, ele já se perdeu. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, se eu tiver um aluno autista de alto rendimento, um aluno superdotado, né, um aluno com altas habilidades, a gente também não pode dar o mesmo exercício adaptado para esse aluno, porque as necessidades são diferentes. E aí, o que eu pensei? O que eu penso quando eu faço uma atividade minha? É contemplar, de maneira geral, quando não tenho uma especificidade muito grande na minha sala de aula, é contemplar de maneira geral toda essa gama de alunos. E aí, por exemplo, aqui nesse recurso, né, eu tentei uma coisa visual. O que eu estou trabalhando aqui nesse recurso? Os meus alunos, eles precisam saber ali, pelo menos o básico de alguns elementos químicos. O símbolo, e ele reconhecer ali aquele símbolo como nome. Para um aluno TDAH e um aluno TEA, o visual é muito, muito importante para ele. Mas também a gente precisa tomar cuidado com o aluno autista para não sobrecarregar sensorialmente esse aluno, colocando algo muito poluído, com muitos detalhes, tá? Que às vezes isso pode ser uma poluição visual e aí acaba sobrecarregando o aluno, né, sensorialmente. Então, nessa atividade aqui, eu coloquei uma atividade de pintura. Então, daria ali para contemplar os alunos que não são totalmente alfabetizados, embora eles precisam ter ali a noção das letras, né, porque eles vão precisar identificar os símbolos. Mas aí é um recurso de colorir. Simples, tá vendo? Ó, o enunciado precisa ser algo simples. Você não vai colocar um enunciado elaborado que demande do aluno muita interpretação daquele enunciado. Tem que ser algo simples e direto, que dá o comando. Pinte os instrumentos do laboratório de acordo com a legenda. É um comando claro e simples, tá? Outra coisa, a letra caixa alta, né? Ou seja, que não há maiúsculos e minúsculos, é uma letra caixa alta, tudo em caps lock. Isso também faz diferença para alunos que também não são alfabetizados, principalmente. Tá? Aqueles alunos que estão no início de alfabetização, ou que têm alguma... Até os alunos com TDAH, com TEA, né? Que isso... Minha cachorra agora vai latir. Acontece de tudo nas minhas lives, gente, né? A Mara já sabe. Acontece de tudo. É invasor, é cachorro que late, é criança que passa. Eu tenho que desistir dessa carreira, gente, porque não dá, não. Ó. Enfim. E aí, você vai passar, então, para ele até me perdi o que eu estava falando, um comando, tá? Só que algo claro. Não adianta você colocar muita firula, e a questão da caixa alta ajuda também, inclusive em alunos TDAH e TEA, a não se perder ali naquele nível, né? No nível de altura das letras, tá? Então, esse é um tipo de atividade que eu fiz aqui. Essa outra atividade, por exemplo, ó, já é a mesma coisa, para ele identificar os níveis, tá vendo? Ó, é a mesma coisa, aqui ele vai identificar os símbolos e ele vai colorir o objeto aqui de laboratório de acordo com a legenda. Então, ele teria que saber ter uma leitura mínima para conseguir ali ler aquela legenda e
reconhecer aonde que está e colorir, tá? E aqui, ó, é a mesma coisa, ele vai precisar reconhecer o elemento. Só que nesse aqui eu já não coloquei algo tão lúdico, assim, mais infantilizado, para ele pintar um desenho. Eu coloquei o próprio símbolo aqui vazado, eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito, para ele pintar a letra. Então, talvez para um aluno que seja um pouquinho mais velho, né? Normalmente a gente trabalha elementos químicos lá no 9º ano. Então, é um aluno mais velho, né? Ele pode talvez se sentir um pouco infantilizado, apesar de que meus alunos adoram quando eu dou trabalho assim com desenho, tá? Mas vamos supor que você tem algum aluno ali que é mais velho no ensino médio, né? Que também trabalha química, e você quer algo que seja mais sério, tá? Você tem aqui uma atividade, aí você está trabalhando, o seu aluno está reconhecendo, está tendo uma leitura de palavras, então, se ele tem problema de leitura, de alfabetização, ele não consegue ler ainda frases, né, um comando grande, ele vai identificar as palavras e precisa identificar o símbolo, e ali vai ter que pintar aquele símbolo, tá? Linéia disse que formada em Química, usando com os alunos a EE. Você está utilizando o que, Linéia? Esse mesmo tipo de atividade? Confirma aí para mim. Deixa eu mostrar, enquanto isso eu vou mostrando mais. Aqui, ó, já tem um nível de dificuldade um pouco maior, porque ele já se depara com mais palavras para ele identificar, ele tem que fazer mais leitura, mas ainda é possível para aquele aluno que não consegue ainda ler texto, ler frases, né? Você não vai colocar para ele ali um parágrafo bem dissertativo, dizendo para ele identificar os elementos químicos, é coisa simples, direta ao ponto. Circule apenas os nomes de elementos químicos. E aí ele vai ter que fazer aquela leitura de cada uma das palavras e circular. Também é um outro tipo de recurso que você pode fazer, tá? Aqui, ó, o que eu fiz aqui? Já diferente, ele vai demandar de um nível cognitivo um pouco maior. Eu distribuí os mesmos símbolos, só que eu pedi para eles, ó, eu avisei que todos estavam em pares, exceto um que não se repete. Aí eu queria que ele circulasse e identificasse, colocasse o nome aqui no espacinho. Então, ele vai ter que fazer as combinações, né, de qual que tem junto com o que, aí você pode recomendar dele ir circulando, ou se você quiser trabalhar também um pouco mais a coordenação motora fina, pedir para ele pintar cada par de uma cor, tá? Isso aí você pode ir criando. E aí ele vai sobrar um que ele tem que identificar, eu não me lembro aqui qual era, não sei se é sei lá, vamos supor que seja o ferro, né, que sobrou. Aí ele vai identificar que é o ferro e aí ele vai escrever aqui o ferro. Então, é um outro tipo de atividade que você pode fazer. Então, percebam que são várias atividades, que eu já mostrei 4 atividades diferentes para vocês, abordando exatamente a mesma coisa, que é a identificação dos elementos químicos, dos símbolos, mas trabalhadas de maneira diferente e todas elas de forma muito simples e direta, tá? Aqui, ó, ligar, ok? E aí, talvez, se você tem um aluno, por exemplo, eu tenho uma aluna síndrome de Down, que ela é não verbal. Ela não fala nada, e a gente precisa... E aí, o que ela normalmente é trabalhada? Fica num canto da sala, pintando os desenhos dela, né? E aí você pode, ao invés disso, você entrega um tipo de atividade dessa para ela identificar a letra. Eu poderia, por exemplo, aqui eu ainda fiz símbolos um pouco mais complexos. Por exemplo, o símbolo do fósforo, ó, começa com P, tá? Então, talvez não seja a melhor opção para um aluno que tem problemas, assim, de problemas de alfabetização mesmo, né, que só faz identificação de letras. Eu poderia, por exemplo, ter escolhido palavras cujo a primeira letra é o símbolo, como no caso do hidrogênio, e aí esse aluno teria que identificar qual é a palavra que começa com a mesma letra daqui. Também é um tipo de atividade que o aluno não alfabetizado pode fazer. Identificação de letras, tá? E aí ele vai treinar o ligar, a coordenação motora fina. Isso aqui, ó, é um tipo de atividade
que o estagiário que acompanha aquele aluno, né, um AT, ele consegue trabalhar tranquilamente com esse aluno. E aí você faz com a letra vazada, que é mais uma atividade para ele fazer, que é colorir aquelas letras, tá bom? Então, esse tipo de recurso, a gente consegue trabalhar a mesma coisa de várias formas diferentes. Ah, Patrícia, eu não tenho ideia nenhuma de como fazer isso, não tenho criatividade, eu não sei. Ok, o que você pode fazer? Primeiro, pesquisar, né, gente? O Pinterest tem uma infinidade de coisas para a gente se inspirar, para a gente olhar e fazer atividades parecidas, principalmente em Fundamental 1. A gente que trabalha no Fundamental 2, né, eu não sei se vocês trabalham no Fundamental 1 ou 2, né, quem está aqui agora, mas eu trabalho majoritariamente nem majoritariamente, exclusivamente com Fundamental 2, tá? Embora eu tenha alunos da EJA, mas são todos Fundamental 2. E aí eu não tenho uma gama desse tipo de atividade que é mais voltada como se fosse um passatempo, eu não tenho uma gama muito grande para esse tipo de atividade. Então, o que eu faço? Eu pesquiso o material do Fundamental 1 para eu poder me inspirar em como eu faço atividades voltadas para a minha disciplina, para o meu componente curricular, para alunos que têm questões de alfabetização, para alunos que têm questões ali por exemplo, concentração, né? Eu sei que eu não posso fazer uma atividade muito grande, por aí vai. Então, primeiro você vai fazer essa busca. Se você não achou, ainda está na dúvida, a gente pode pegar a ajudinha lá da nossa querida IA. Deixa eu... Onde que eu abri aqui o Gemini? Deixa eu ver se... Bom, está aparecendo para vocês, né? Beleza. Aí, a gente vai, então, perguntar para ele de maneira bem direta e tranquila primeiro você tem que explicar que tipo de aluno você tem, né? Qual é a dificuldade daquele aluno, qual é o transtorno, quais são as necessidades pedagógicas ali daquele aluno. E se você, professor, não sabe quais são as necessidades pedagógicas que precisam ser adaptadas para um aluno TEA, para um aluno com transtorno de déficit de atenção, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nisso daqui também, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aluno TEA, esse meu aluno, eu preciso adaptar material para esse meu aluno, e esse meu aluno é alfabetizado. Só que eu sei que ele não consegue acompanhar, ele não consegue fazer as mesmas atividades que eu passo para a minha turma de alunos típicos. O que eu posso fazer? Então, vamos colocar lá para a inteligência artificial para ela ajudar a gente quais são os tipos de adaptação que a gente pode fazer. Então, num prompt bem simples, claro e direto aqui, a gente pode colocar para a inteligência artificial, né? Para quem ainda não acessou, se tem alguém que ainda não acessou, gemini.google.com. Você vai fazer seu login, e aí aqui, nesse quadrado, nesse retângulozinho, a gente vai escrever o nosso prompt, que nada mais é do que o nosso pedido, né? O que a gente vai solicitar para a inteligência artificial. E aí eu vou explicar que eu quero adaptar materiais para um aluno TEA, nível 1 de suporte, no caso. Tá? Cuidado com a nomenclatura, professor e professora, para não utilizar mais uma nomenclatura antiga, no qual a gente fala autista leve, né, severo, a gente não utiliza mais essa terminologia, tá? A gente utiliza a terminologia de nível 1, 2 e 3 de suporte. Seria o leve, o médio e o severo, que a gente falava antigamente. É nível 1, 2 e 3 de suporte, tá? Porque leve é algo muito pejorativo, né? É leve para quem? Essa é a grande realidade. Eu sou mãe de um autista, inclusive, nível 1 de suporte, e o que eu sei é que não é nada leve, mas o nível 1, ele atribui qual é a quantidade, a necessidade de suporte que aquele indivíduo precisa para viver bem em sociedade, tá? Então, meu filho é autônomo, ele não precisa, por exemplo, como um autista nível 3 de suporte, que talvez vá precisar de ajuda para se alimentar, vai precisar de ajuda para ir ao banheiro, para conseguir se comunicar, porque ele é não verbal. Então, é aí que a gente entra essa categorização, tá?
Então, no caso, eu vou dizer para ele aqui que é o nível 1 de suporte, porque aí a inteligência artificial vai entender que quais são as limitações ali, até onde ela pode ir ou não, que vamos supor que vocês têm um aluno nível 3 de suporte. O tipo de atividade vai ser totalmente diferente de um aluno do nível 1, tá? E aí eu vou dizer para ela aqui, tem um aluno TEA, nível 1 de suporte, que não vou botar que não é alfabetizado. Que não é alfabetizado, porém, identifica letras. Tá? Aí, prof, vamos imaginar o seguinte, você na sua turma tem 3 alunos TEA. Todos os 3 são nível 1 de suporte, mas eu tenho níveis diferentes de alfabetização, tá? Um já consegue ler, o outro não consegue ler, o outro só identifica letras. O que eu sugiro que você faça? Primeiro, faz uma atividade simples, tá? Para aquele que não consegue, mal interpreta, que identifica letras. E aí, talvez ali daquela própria atividade, você consiga desmembrar para uma atividade maior. Patrícia, não tenho tempo, tá? Não vai dar. Eu super entendo, sou professora de chão de sala de aula, tenho turmas também de 35 alunos, e dentro dos 35 alunos a gente tem TEA, TDAH, síndrome de Down, deficiência visual, auditiva, e aí a gente não dá conta de adaptar com todos os detalhes que a gente precisa para cada um. Então, o que você vai fazer? Para que aquele aluno seu não fique no canto de sala fazendo desenho, é preferível que você crie uma atividade adaptada, mesmo que seja uma, mas que atenda a todos, tá? Então, você pode criar uma atividade que seja um pouco inferior ao que ele consegue fazer, mas que pelo menos ele faça. E aí, naquela atividade, você consegue verbalmente, passa ali e você dá uma dificuldade um pouco maior. Então, se você fez uma atividade que é só para a nível de identificação de letras, por exemplo, quando você passar por aquele aluno, você pode pedir para ele, agora eu quero que você forme frases com essa palavra, por exemplo. Tá? Então, você fez a atividade que vai atender ao seu aluno que está ali no nível mais baixinho da alfabetização, e ali na hora você improvisa e vai atender, vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade para quem já é alfabetizado, mas ainda está, sabe, na meiuca ali, ainda não consegue ler, interpretar o texto, mas ele consegue formar frase. Então, você verbalmente fala, né? Agora, com cada uma dessas palavras, você vai formar frases. Já é uma outra atividade que você pode fazer com o seu aluno, tá bom? Ele não precisa necessariamente ficar só fazendo o desenho. Então, vamos lá. Beleza. Gente, tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui se vocês estão... Não, ninguém falou nada. Dá um joinha aí para mim, se vocês estão me ouvindo, que eu não estou falando sozinha. Por favor. Vocês estão entendendo tudo até aqui? Beleza, obrigada, Laís. Então, vamos lá. Quero adaptar materiais para um aluno TEA nível 1 de suporte, que não é alfabetizado, porém identifica letras. Crie uma lista de adaptações que eu posso fazer nos meus recursos educacionais. Opa, recursos educacionais. Meu Deus, educacionais. Cria uma lista de adaptações que eu posso fazer nos meus recursos educacionais que já preparei para meus alunos típicos. Então, a ideia, gente, eu sei que a nossa vida é muito corrida e a gente não tem tempo e blá, blá, blá. Então, a ideia é a seguinte, você já preparou o seu recurso para os seus alunos típicos, né? Para a grande maioria da sua turma ali. A ideia é que você pegue esse material e você adapte esse material que já está pronto, você só adapte ele para o seu aluno. Você não precisa criar um material totalmente novo do zero, tá? Então, é isso que eu pedi para ele aqui, para ele criar uma lista para mim de adaptações que eu posso fazer nesses recursos para esse meu aluno que é TEA, nível 1 de suporte, que não é alfabetizado, porém identifica letras. Vamos ver o que ele sugere que eu faça aqui de adaptações, tá? Eu estava falando também no outro encontro sobre a plataforma Teach.
A plataforma Teach, ela tem já esses prompts preparados aí por trás daquela interface dela. Então, ela tem ali, por exemplo, já onde você pode clicar sugestão de adaptações, por exemplo. Aí você não precisa criar o prompt, já vai estar prontinho. Você só clica ali e preenche com as sugestões que ela vai te perguntar. Tem como criar sugestões para você criar PEI, né, que é aquele plano individualizado do aluno. Então, eu recomendo que você, quem não conhece, que vocês também deem uma olhadinha lá, tá? Eu vou colocar aqui no chat, que eu não sei se vocês conhecem, é teach.com.br. E tem aplicativo também, tá bom? É uma plataforma que tem uso gratuito e tem uma versão premium. No uso gratuito, se você compartilhar, tem algumas missõezinhas que você pode fazer, que aí você vai recebendo os pontinhos que você consegue transformar em uso da plataforma, tá? Quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha, porque é muito, muito prática. E aí, vamos lá, vamos ver o que ele sugeriu para mim. Então, vamos lá. Tem extensão do Chrome, é mesmo, né, Sil? Nossa, eles estão crescendo demais. Eu não sei se vocês sabem que a Teach é brasileira, e foi, assim, a EdTech que mais recebeu input de dinheiro mesmo, ai, como é que chama? Tipo patrocinadores, mas não é isso, esqueci a palavra agora. Que investidores ali, né, que querem, que vislumbram a Teach e essa ferramenta como algo interessante que vale a pena ser investida. Então, eles receberam, assim, um input de grana muito bom para trabalhar, e aí realmente está ficando cada dia melhor, assim, o Vale, se você não conhece, dá uma olhadinha lá, não é porque eu sou líder em IA deles, não, tá? Porque eu gosto mesmo, assim, estou sempre recomendando, porque eu acho, principalmente para quem está começando na inteligência artificial, ainda tem dúvidas de como escrever um bom prompt, sabe? Porque lá o que eles fazem, na verdade? Eles têm por trás daquela tela bonitinha, que tem já tudo prontinho com os quadradinhos para você clicar, por trás daquilo eles já prepararam um prompt para você. Né? Então, está tudo separado já por quadradinhos. Então, se você quer fazer, eu quero fazer um caça-palavras, você clica ali. Eu quero fazer um PEI, você clica aqui. Eu quero fazer um texto de apoio, você clica aqui. Quero criar perguntas, clica aqui. Então, já está tudo separadinho, cada coisinha com o seu prompt. Então, para quem ainda não tem muita experiência na inteligência artificial, é muito prático, tá? Então, vamos ver o que ele me sugeriu aqui, ó, uma lista de adaptações práticas. Princípios fundamentais da adaptação. Visual é rei. Troque o excesso de texto por imagem, símbolos e cores. Então, já falei com vocês anteriormente que a gente precisa simplificar, né, deixar mais visual com menos texto. Lembrando de não sobrecarregar os alunos autistas com muito detalhes de informação visual para não ter uma sobrecarga sensorial ali. Concreto no lugar do abstrato, use objetos manipuláveis e exemplos do mundo real. Evitem ironias, né? Coisas muito imaginativas ali, porque o aluno autista tem muita dificuldade em visualizar algo que seja muito abstrato. Então, use exemplos concretos, coisas do dia a dia. E isso é muito bacana também para nossos alunos típicos, né? A gente precisa cada vez mais contextualizar e dar exemplos ali do mundo real mesmo, que é justamente para os alunos contextualizarem o que eles estão aprendendo no dia a dia deles, porque aí faz muito mais sentido. Estrutura para visibilidade. Organize a informação de forma clara, com início, meio e fim bem definidos. Uma coisa de cada vez, divida tarefas complexas em passos menores e mais simples. Então, para esse tipo de aluno, dificilmente, ou eu não recomendaria que você fizesse uma pergunta do tipo, sabe quando você faz uma pergunta e dentro do mesmo enunciado tem 2 ou 3 perguntas? Por exemplo, você fala, vamos falar sobre, você conhece o ciclo da água, você sabe que o ciclo da água tem algumas etapas. Qual seria a primeira etapa do ciclo da água? Agora explique como que essa etapa, tudo na mesma pergunta, sabe? Isso aí, pronto, confundiu, eles não conseguem fazer esse planejamento de responder uma questão e outra. Então, deixe isso bem separado.
O número 1, você vai perguntar uma coisa, o espaço para ele responder. O número 2, você pergunta uma segunda coisa, mesmo que tenha relação com a primeira. Mas aí você deixa separadinho e o espaço de resposta daquela segunda pergunta, tá? Tudo muito separado, com o espaço para ele saber ali aonde responder. Uma coisa de cada vez, já falei, né? Divido tarefas complexas em passos menores. Beleza. E aí, vamos ver o que ele me deu aqui de lista de adaptação. Com relação a visuais e conteúdos, iconografia, pictogramas, substitua instruções escritas por ícones. Por exemplo, ao invés de escrever pinte o desenho, use um ícone com lápis de cor. Sites como Arasaki, deixa eu abrir esse link aqui, oferecem milhares de pictogramas gratuitos. Pictogramas são muito legais, acaba sendo mais prático a gente usar os emojis, né? Porque já fica ali, a gente clica no nosso próprio teclado ali, então acaba sendo mais fácil, mas tem muito pictograma legal. Deixa eu pegar esse link aqui, que ele me sugeriu, e vou colocar aqui no chat para vocês também, tá? Aí, ó. E esses pictogramas são muito utilizados para aquele tipo de linguagem de autistas que são não verbais, que trabalham por aqueles cartõezinhos, né? Então, também são muito utilizados, e aí vocês podem usar, inclusive, até o mesmo tipo de ferramenta. Então, fica esse link aí para vocês, é muito bacaninho o site aqui, ó. Tá vendo? Então, tem várias coisas que já são bem diretas ao ponto aqui, ó. Eu não conheço esse site, mas parece ser bem bacana, depois eu vou olhar. E parece ser gratuito. Quem sabe, se for muito bacana, depois a gente pode fazer até uma live só para trabalhar sobre ele. Aí, então, usar pictogramas, emojis, algo mais visual. Ao invés de você escrever uma frase enorme, você coloca claramente, pinta o desenho, coloca um lapisinho, tá? Redução de texto. Numa folha de atividade, elimine enunciados longos, mantenha apenas as palavras-chave. Idealmente, substitua tudo por uma instrução verbal ou visual. Destaque visual. Use cores para categorizar ou chamar atenção para informações importantes. Então, por exemplo, uma atividade matemática, os números a serem somados podem estar em azul e o espaço da resposta pode estar em verde. Eu sei que isso aqui é muito utópico para certas realidades, né? A gente mal consegue imprimir em certas escolas, imagina imprimir colorido. Mas para quem tem essa possibilidade, fica essa dica aí de trabalhar como se fosse uma legenda visual mesmo, né? O que é pergunta de uma cor, o que é instrução de outra cor, sabe? E aí porque isso chama atenção e isso meio que organiza o material, tá? Ah, você conhece, Laís? Eu não conheço. Eu vou olhar com muita calma aqui, porque eu ainda não conhecia. A verdade, bem verdade mesmo, é que eu uso muito pouco pictograma. Eu acabo usando mais emoji pela simples praticidade mesmo de trabalhar, mas eu sei que os pictogramas são muito bacanas, muito legais para trabalhar com esse tipo de conteúdo. Então, sempre que possível, utilize fotos reais ao invés de desenhos muito utilizados, pois são mais concretos. Use mapas mentais simples, diagramas de Venn com imagens e sequência lógica, com figuras, para organizar a informação sem depender de leitura. Então, o que você puder, por exemplo, para aluno TDAH, né, ao invés de você colocar um texto e tal, se você puder colocar isso em tópicos, já facilita, já diminui, a chance dele se perder é menor. Se você puder fazer mapas mentais com setinha, que direcione o raciocínio dele, também é algo muito bom, tá? Redução da poluição visual. Então, aqui, ó, então, para mostrar para vocês que a inteligência artificial, ó, ela pode te dar várias ideias. Então, a gente não tem mais aquela desculpa de eu não sou professor de educação especial, né? Eu não trabalho com AEE, eu não tenho formação para isso, eu não sou psicóloga, eu não sou formada em terapia ocupacional, eu não sei isso, não sei aquilo. A gente não, talvez lá na faculdade, né, a gente não tenha, eu não tive absolutamente nada disso na faculdade, né? Imagina, lá em 2001, 2006, que eu me formei, né? Nem se falava direito sobre isso. Quanto mais ter uma disciplina ali para materiais adaptados, para alunos com necessidades pedagógicas adaptadas e tal. Mas hoje eu consigo, com muita informação e com muita informação de outras pessoas que já estudaram isso,
me apropriar desse conhecimento. E a inteligência artificial ajuda muito. Então, se você pode colocar a dúvida, quais são as características daquele seu aluno, e a inteligência artificial vai te ajudar com isso, tá? Então, aqui, lembra que a gente está falando de um aluno TEA, nível 1 de suporte, que não é alfabetizado, porém identifica letras. Agora, se você tem um aluno TEA, que é nível 1 de suporte, completamente alfabetizado, não tem questões de concentração, mas é um aluno agitado, sabe? Então, você pode colocar esses pormenores, e aí ele vai te dar uma lista do que você pode adaptar no seu material, tá? Inclusive, ele me deu um exemplo prático aqui, ó. Um enunciado. Pinte os animais que vivem na água e escreva o nome deles. E aí a folha contém imagens de um peixe, um cachorro e um pássaro. Tá? E aí ele me dá aqui ele fala direitinho como é que a gente faz. Ai, gente, está cada dia mais incrível, né? Cada vez que eu entro é uma coisa melhor. Aí ele me fala direitinho aqui, ó, tem o layout aqui. Uma imagem por vez ou imagens bem espaçadas, nenhum texto de enunciado na folha. Instrução, você diz, mostre o animal que vive na água. Para apoiar, você pode mostrar um pictograma de água. O aluno aponta ou circula o peixe, tá? Então, tem todo um layout aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material que ele gerou para mim e vou colar depois num doc e colocar para vocês lá no Google Agenda, se vocês quiserem ter isso aqui, tá bom? Então, como que a gente pode usar isso aqui agora lá no Canva? Vamos lá. A gente vai até mais 5h15, 5h20, tá, pessoal? Então, já mostrei aqui para vocês. Vamos abrir uma... Todo mundo aqui trabalha com Canva? Coloca aí para mim, por favor, se vocês já utilizam o Canva normalmente. A Linéia usa. Laís, acredito que sim, né? Luizadete, sim, beleza. Então, vocês vão clicar aqui e vão pedir para abrir. Eu gosto de trabalhar com arquivos em A4. Então, eu peço aqui para mim A4. Vou trabalhar em vertical. Opa, 5. Ai, tô até abalada hoje, tá? Toda essa confusão toda. Uma pena, mais de 70 pessoas inscritas. Deu essa confusão toda. Acontece, né? Fazer o quê? Como diz a Sil. Ué, gente, aqui. A4, aqui, retrato. Beleza. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um anagrama, por exemplo, tá? Fala para mim aí, ó, Linéia, eu uso bastante para muita coisa de produção da escola, eu uso o Canva. Ainda estou nos primeiros passos, sem problema, Jamile. A gente vai devagarzinho, tá bom? Qual é a disciplina de vocês? Fala aí. Quem sabe eu faço alguma coisa que não seja de ciências? Sempre faço ciências. Química. Aí não vale. É meu assunto favorito. Matemática. Deixa eu pensar, o que eu posso fazer? Duas matemáticas. Ai, meu Deus, será que eu vou ter que fazer matemática? Ciência. Tá dando, gente. Cadê história, geografia, essas coisas para me desafiar? Vamos fazer, então, o seguinte, matemática, vamos fazer com polígonos, tá? Se eu falar besteira, você me corrige aí, em CIU. E aí, quem trabalha com ciências, química, tenta adaptar isso aí para a sua realidade, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar anagrama. O que são anagramas? São, para quem não sabe, né? São aquelas letras todas misturadas que o aluno vai ter que colocar em ordem para identificar aquele aluno. Você pode trabalhar o anagrama de várias formas, depende aí da... Gente, as palavras me somem, credo. Depende aí do nível de alfabetização desse seu aluno. Então, por exemplo, se é um aluno completamente alfabetizado, né, ele sabe ler textos fluentes ali de carreirinha, você pode fazer um anagrama sem nenhuma colinha, não precisa ter uma imagem nenhuma, vai ter a palavra triângulo, e aí
mistura o triângulo todo ali, e ele vai ter que organizar aquelas letras e escrever triângulo. Eu trabalho anagrama, inclusive, com, por exemplo, minha turma de sexto ano, com todos os meus alunos típicos. Eu acho que é uma ótima atividade, porque às vezes eles se embolam mesmo, fica escrito de um jeito que é difícil de colocar em ordem, né? Então, eu acho muito bacana trabalhar o anagrama, tá? Então, vamos lá. Mas para alunos que têm questões de alfabetização ainda, o que a gente pode fazer? Utilizar os elementos junto com as letras embaralhadas, tá bom? Linéia me conheceu por conta do material. Ah, que deve ser o que eu estava mostrando. Não sei se você já estava aqui quando eu mostrei. Deve ter sido esse material aqui, né? Nossa, eu adoro esse material. Me deu um trabalho para fazer esse material. Ó, que gracinha, eu adoro ele. Tudo feito no Canva, tá vendo, gente? Ó, tá? Dá para vocês fazerem de tudo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar uma bordinha que eu adoro. Então, para quem não conhece, vou mostrar para vocês esse aplicativo aqui, que é o Canva. Cadê tanto do aplicativo, meu Deus? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão procurar. Vem aqui em Apps. Aí aqui coloca Can. Eu acho que é Can. Não sei se é Can com M ou Can com N. Deixa eu ver. Capaz de ter um monte por causa de Canva, né? Vamos colocar borda. Vamos colocar margem. Eu queria achar uma palavra que seja fácil para vocês acharem. Poxa. Fica aqui do lado do meu negócio. Sempre tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Aqui, Can Border. É que eu uso tanto que ele já fica ali, ó. Esse aplicativinho aqui, ó, Can Border, ele é super rápido. Você já escolhe aqui a corzinha. Normalmente eu faço preto. E você pode escolher, se você... Normalmente eu uso com 6, que eu acho esse aqui muito grosso, tá? Então, vou deletar esse aqui. E aí você coloca aqui, ó, Add. Pronto, ele já colocou uma margenzinha aqui, tá? Claro que você pode colocar um retângulo, né? Afunilar ali as bordinhas, mas eu acho tão prático que ele fica aqui do ladinho. E aí eu já clico e ele fica como uma imagem, tá? Então fica essa dica para vocês aí, ó, desse aplicativo. Já anota aí. Can Border, tá? Deixa eu colocar no chat para vocês, para quem quiser. Can Border, tá? E aí, como é que a gente pode fazer? Vamos lá nos elementos. Vou colocar polígonos, porque aí já aparece logo todos, e a gente pode ir selecionando da mesma coleção, né? Os parecidinhos. Então, vamos lá para pentágono. Esse aqui é um pentágono, né? 5 lados. Então, a gente pode colocar aqui. Vou trabalhar com ele branquinho. Deixa eu colocar uma margem. Ah, não vai dar. Deixa eu ensinar para vocês, então, como. Vamos lá, botar do jeito que estava, ó. Esse elemento, ele veio aqui do Canva todo pintadinho e ele não tem borda, tá? E se eu colocar a borda, na verdade, vai vir a borda do elemento, tá? Então, o que você pode fazer? Vamos ver se vai funcionar. Você vem aqui em editar, e aqui você vem em sombras. Não sei se vocês já conhecem esse recurso. Vem em sombras, contorno. Aqui você escolhe o contorno. Eu vou querer preto mesmo, porque é para os alunos colorirem. E aqui você pode deixar ó, um contorno mais grossinho, mais fininho, tá? Então, como eu quero que eles façam né, a pintura, eu vou colocar aqui num 60, mais ou menos. Qualquer coisa eu edito depois. Vou tirar, pronto, agora tá com contorno. Aí sim eu posso colocar aqui branquinho. Opa. Por que ele deu... Queria um cinza, gente. Espera aí. Poxa, me frustrou. Sabe me ajudar aí, Sil? Por que ele botou cinza? Ele atribuiu 2 cores. Vamos ver aqui no duotone. Você quer mudar a cor do elemento, Paty? Eu queria deixar ele branquinho, vazado. Então, depende do elemento, ele não consegue.
Porque esse elemento aqui, ó, ele veio sem borda, tá vendo? Aham. Aí se eu vir aqui e mudar para branquinho, ele vai ficar sem borda, tá? Aí ele não consigo enxergar. Aí o que Sim. que eu fiz? Vim aqui no contorno, coloquei um contorninho nele. Descobri, deu certo agora. Boa. Então, porque o que que eu tinha feito? Eu tinha colocado ele roxo. Quando eu coloquei com ele roxo, ele atribuiu uma outra cor aqui. Então, acabamos de descobrir juntos como que você pode fazer. Você deixa branco primeiro, e aí depois que você deixou branco, você vem aqui e coloca o contorno, tá? Beleza. Valeu, Sil. É que tem elemento que não muda de cor, né? Alguns Não, que esse você aqui pega. ele até mudava, só que na hora que eu transformei ele em contorno, aí ele atribuiu um cinza ali que eu não consegui mais mudar. Mas quando a gente tira a cor primeiro e depois coloca o contorno, aí deu certo. Perfeito. Então, vocês já conheciam esse contorno? Estavam acostumados a colocar contorno aí nas coisas de vocês? E Aqui. como que é como a gente fala, que tira a cor, que está primeiro? Como tira a cor? É, Você vem aqui, ó, tá vendo aqui eu clico em cima dele, e aí aqui em cima tem a corzinha que ele tá, que no caso ele veio com essa cor meio verde água, né? Você clica nela e coloca aqui branquinha, tá, achei. tá? Aí aqui no editar, só que branquinho, ó, ele ficou todo branco, aí eu não consigo nem ver. Aí o que que você faz? Você vem em editar, sombras, contorno. Aí pronto, ó. Aí aqui você pode deixar mais grossinho ou mais fininho, tá bom? Sim, obrigada. Aham. Deixa eu ver se... eu vou deixar com 100 mesmo, para ele ficar bem grossinho, ó. Vou vir aqui e colocar com 100. Beleza, então tem um pentágono, um hexágono. Como é que você deixa do mesmo tamanho? Deixa eu mostrar aqui, ó. Chega esse... Deixa eu colocar um pequenininho. Eu quero que os dois fiquem certinhos, eu quero ter certeza que os dois estão do mesmo tamanho. Coloca um perto do outro, assim, um embaixo do outro. E aí, nessa bolinha das pontas, você puxa até aparecer, tá? Vocês estão conseguindo enxergar que apareceu? Deixa eu dar um zoom aqui. Que apareceu, ó, uma linha rosa aqui, ó. Essa linha rosa indica que eles estão pareados ali, ó. Chegaram no mesmo tamanho. E eu faço a mesma coisa para o outro lado, até aparecer a linha rosa, ó. Pronto, tá na pontinha, os dois estão do mesmo tamanho, tá? Se eu clicar... Opa. O que eu posso fazer? Que bom que aconteceu isso, que eu vou mostrar para vocês. Essa borda, ela é móvel, ó, ela é uma imagem, como outra qualquer. O que você pode fazer para ela não se mexer enquanto você está trabalhando? Vem aqui nesse cadeado e clique em bloquear. Que aí esse cadeado bloqueia, ó, ela não mexe mais, tá vendo? Quando você quiser mexer, é só desbloquear. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar os dois, vou trazer para cá. Lembra de deixar espaço, não faz nada apertado, tá? E vou colocar só mais um triângulo. Ó, repetindo, branquinho, editar, contorno, e vou colocar lá no 100%, e vou lembrar aqui, ó, de colocar pareadinho, que é para eles terem o mesmo tamanho. Tá? Pronto, todo mundo separadinho. E aí, vamos fazer os anagramas para eles poderem colocar em ordem. O que vocês podem fazer? Ou vocês podem colocar, que aí nem é anagrama, você pode colocar só os quadradinhos aqui. Então, triângulo, aqui é pentágono, né? Pentágono. 9 letras. Confirma para mim se é isso mesmo aí. 9 letras. Vou colocar um quadrado. Opa. Vou colocar um quadrado. Cadê minha... Toda hora eu esqueço de fechar isso aqui. Tem uma... Como é que chama? Um atalho para vocês colocarem elementos, tá? Se você clicar no seu teclado a letra C, ele já abre aqui automaticamente um círculo. Aí você pode vir aqui, colocar um quadradinho, por exemplo, e eu vou colocar ele vazado e com um espacinho de 5, por exemplo. Eu acho que 5 vai ser muito. E vou criar aqui, ó, um quadradinho que é para ele colocar as letrinhas dentro.
do pentágono. Então, são 9 quadradinhos, não é isso? Então, eu vou dar um Ctrl+C nesse quadradinho e um Ctrl+V, para ele clicar e eu colocar aqui do ladinho, ó, tá? Ou você pode vir aqui e clicar em duplicar, que ele também vai duplicar o quadradinho, ó. Aí ele já vai ele já até entendeu o que eu queria, ó, e quando eu clico, ele já bota do ladinho. Ah, não vai caber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltam 3 quadradinhos. O que a gente pode fazer? Seleciona todos eles, vem aqui no cantinho, e aí, ó, você arrasta todo mundo, que todos eles vão diminuir o tamanho juntos, tá? De novo, vou vir aqui, duplico, vou mostrar para eles de novo o que eu quero, ó, que é um do ladinho do outro. Opa. Duplico de novo, ainda não vai dar. E mais um, né? Vê se tem 9 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Seleciona todo mundo e diminui até ele caber. Pronto, vou colocar aqui que é para eles colocarem as letrinhas dentro, tá? Ah, eu tô achando que ficou muito grosseiro, tá muito grosso essa linha. Tudo bem, seleciona, vem aqui no estilo do traço, você pode diminuir, coloca ali, ó, você achar 2, por exemplo, ó, fica mais delicado, tá? E aí, aqui nessa ferramenta de texto, a gente pode escrever pentágono, vou colocar, lembra de usar caixa alta, porque facilita, tá, para os alunos da educação especial. E aí, a gente agora pode misturar essas letras aqui. Então, eu venho, coloco vou dar um Ctrl+X, que recorta, e ó, Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X, Ctrl+V. Vou pegar esse N, vou botar 2 N juntos, que costuma ficar mais difícil, ó. Acho que está bem dificinho, não tá, bateu o olho, não identificou que é pentágono. E se você quiser separar essas letrinhas sem precisar ficar apertando o espaço, você vem aqui, ó, nessas configurações avançadas do T e faz um espaçamento entre letras, ó, que aí as letras ficam espaçadas. Pronto. Se você acha que está muito grande essa fonte, você pode diminuir aqui, ó, tá? E espaçar ainda mais essas letras, que é para não ficar nada embolado, evita coisas emboladas para esse aluno não se confundir. Junto, segura tudo de novo, ó, vou trazer aqui mais para baixo para ficar no meinho. Tá vendo que criou uma linha rosa de novo? Essa linha rosa, ó, tá mostrando que é o meio da minha figura ali, mais ou menos. Tá utilizando o espaço todo. Tá vendo que vai desde a pontinha do pentágono até a base? Pronto, ó, ficou bem organizado, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para cá, para o hexágono. Ah, preciso fazer tudo de novo? Não, você seleciona, duplica, ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui você arrasta aqui para baixo. E você pode até copiar isso aqui também, duplica. E aí agora eu vou escrever hexágono. Hexágono. E vamos lá, Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X, Ctrl+V. Pronto. Acho que está difícil. Vou colocar esse H lá no final. Pronto, está aqui. Ah, eu quero, tá vendo que sobrou um espaço aqui? Eu quero chegar a essas letras, espaçar elas até começar aqui. Volta lá e espaça mais, ó. Opa, cuidado que se você espaçar demais, ela vai para o final da linha. Então, vai até o limite. Pronto. E mais um. Venho aqui, duplico. Lembra que você pode juntar tudo de novo e colocar no meinho. E agora vamos para o triângulo. Triângulo. Opa, faltou o acento. Acho que triângulo tem uma letra a mais, né? Triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, também. Vamos aqui, ó, na letrinha. Vou diminuir o espaço até ela chegar. E aí vamos. Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+X. Pronto. Deixa eu ver se está no meio. Está organizadinho. Beleza.
E aí aqui você pode colocar uma outra, né, um quadrado, losango, algum outro aqui, e aqui você vai colocar o enunciado, o direcionamento. Então, para a gente concluir, me fala aí, coloca, ou abre o microfone e fala, ou coloca no chat para mim, como que vocês criariam um enunciado para esse exercício aí que a gente fez. Enquanto vocês colocam, eu vou fazendo mais um aqui. Cria aí para mim, alguém cria aí, digita ou pode falar. Tá. Círculo é polígono? Círculo ou é esfera, que chama, eu nem lembro mais essas coisas, gente. Vou botar quadrado que eu não erro. Ninguém vai fazer um enunciado, não é possível. Não é possível que ninguém vai se... Ninguém vai tentar... Eu de química pensando aqui. Ordene o nome dos polígonos. O que vocês acham, gente? Ordene o nome dos polígonos. Ficou claro? Pensa aí. Ordene o nome dos polígonos. Nossa, eu estou achando esse quadrado tão grande. Vai, química. Mas nem precisa associar ao componente curricular, não. Pensa como orientação mesmo básica. Você nem precisa mencionar que tem polígono aí. Eu quero só que vocês treinem o fato, porque a gente, professor, é muito treinado a fazer tudo muito, né, rebuscado, muito inteligente. Eu quero uma coisa simples, gente. A gente precisa treinar também o nosso poder de ser sucinto. É simples, eu quero que vocês deem uma ordem direta, imperativa, faça isso. O que o aluno precisa fazer aqui nessa atividade? Que você precisa passar para ele. Desembaralhe as letras e escreva o nome dos polígonos. Ah, eu acho que ficou mais claro agora. Ordene o nome dos polígonos. Talvez ele achasse que era para botar uma ordem, o primeiro, o segundo. Eu acho que agora ficou mais claro. Deixa eu botar. Alguém faria diferente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui agora a gente vai tirar um quadradinho. E aí, alguém faria diferente ou podemos colocar esse? Pessoal da matemática aí. Esse enunciado está certinho? Podemos seguir desse jeito? Ó, Ctrl X, Ctrl V. Só estou fazendo um quadrado enquanto a gente está conversando aqui, tá? Aí, vamos lá. Foi. Organize as letras para formar o nome das figuras. Então, ó, Linéia de Química nem mencionou polígono, tá? Isso aí, inclusive, poderia ser uma pergunta direta no final aqui. A gente poderia, por exemplo, ó, seleciona tudo, leva lá para cima. Acho que acabou ficando um branco aqui. E aí, aqui no final, a gente poderia perguntar como chamamos essas figuras. Posso perguntar assim? Pessoal, sou TDAH. Tamo junto, toca aqui. Posso chamar assim? Não, você é matemática, né, Sil? Você colocaria, assim, eu posso colocar aqui embaixo, como chamamos essas figuras? Que eu quero que ele me responda polígonos. Como que eu poderia fazer essa pergunta? Povo da matemática, aqui no final. Ah, eu já ia dificultar. Eu já ia colocar assim, ó, essas figuras são polígonos ou sólidos geométricos? Explique o porquê. Misericórdia, não sei nem a diferença. Porque um é 3D e o outro não, é isso? Um é plano, o outro não. O outro não, é tipo pirâmide, né? Tem isso? Pirâmide, Isso, triângulo. isso. Ah, eu sou muito boa em matemática, gente. Então, essas... Peraí. Lembra da caixa alta? Deixa agora eu colocar apertadinho de novo. Ficou apertadinho demais. Aqui. Essas figuras... figuras que você falou? Essas imagens? Pode ser figuras, imagens, aí não tem problema.
essas figuras são polígonos. São, ó. Como que a gente pode fazer ficar mais fácil para esse aluno, mais visual? Essas figuras são polígonos. Qual é o outro nome aí? Não sei o quê. Ou sólidos geométricos. Sólidos geométricos. E aí, vou dar um espacinho aqui. Opa! Vou dar um espacinho aqui. A gente pode inserir já um quadradinho aqui. Não sei se vocês sabem, né, que se a gente clicar com o botão direito, clicar em emoji, aí ele abre aqui os emojizinhos. E aqui nesses últimos aqui, costumam ter uns quadradinhos, algo que você pode só colocar. Deixa eu ver esse aqui. Não. Tem um que eu uso de vez em quando, que é um quadradinho vazado. Ou uma bolinha. Aí vocês podem ter, né? Só para mostrar para vocês que tem essa opção aqui Tem essa opção aqui de emojis, tá? Mas eu não estou me lembrando agora onde que tá o que eu uso. Eu vou colocar essa bolinha aqui. Deixa eu ver se ele vai ter, dá para ele marcar. Mas, se você não quiser fazer nada disso, você pode colocar um quadradinho desse menor também, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Vou duplicar esse quadradinho e vou deixar ele ainda menor, ó, que é só para ele marcar. Ou a gente pode fazer ainda, como bem antigamente, né, bem tradicional, o bom e velho parênteses. Deixa eu fazer o bom e velho parênteses aqui. Pronto. E aí o aluno vai marcar aqui, ó. Tô cada vez ficando menorzinho. Deixa eu diminuir um pouquinho, tô achando muito grandão. Tá. Essas figuras são polígonos ou sólidos geométricos. Aqui a gente também consegue espaçar a linha, ó, tá? Para não ficar muito apertadinho. E aí eu posso colocar, porque a Sil é ousada, ela já mandou um porquê. Aí você vai avaliar o nível de dificuldade. Ok. Não ri não, Silmar. Você está muito ousada com o aluno. Por quê? E aí a gente vai deixar o espaço. Lembra, ó, olha o espaço que eu estou deixando para ele escrever. Um espaço, um espaçamento bom. Não coloca um negócio tudo apertado, não. O aluno tem dificuldade de planejamento, ele tem dificuldade. Normalmente, eles estão ainda aprendendo a ler, então eles vão escrever em letra bastão, tá? E aí, quando fica apertado, já é um nível a mais de dificuldade para esse aluno. Então, você deixa um espaço, não deixa apertado, tá? Material, recurso para aluno da educação especial, a gente não pode fazer aquela economia de espaço, de papel, não, tá? A gente precisa deixar espaço para eles, precisa ser algo bem visual, ok? Vou dar uma última dica. Essa aqui é um pouquinho mais avançada, para quem já está no Canva há um pouquinho mais tempo. Espera aí que eu vou espiar. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar todo mundo para cada um desses 4 itens, eles se tornarem um item só, tá? Então, eu vou juntar tudo aqui, quadrado, letra e quadradinhos, eu vou clicar em agrupar. Aí, cada negócio desse aqui vai ser um único item, ok? Agrupei todo mundo. Então, agora, se eu clicar, ó, eu arrasto tudo junto, não preciso ficar selecionando. O que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar o limite inferior da onde eu quero que ele fique e vou colocar o limite superior da onde eu quero que ele fique. Aqui, por exemplo, ó. Então, eu não quero que esse de cima suba mais do que isso e esse de baixo desça mais do que isso, ok? Limitei em cima e embaixo. Vou selecionar esses 4, você pode arrastar e fazer assim, ou você pode clicar, apertar aqui o Shift no seu teclado e ir, ó, clicando nos 4, tá? Aí vem nesses 3 pontinhos e vem aqui, ó, espaçamento equilibrado. E você pode colocar um espaçamento vertical, ó, ok? O que ele fez? Dentro dessa limitação que você deu,
não passa de cima e não passa de baixo, ele já distribuiu para você equidistante, tá? Então, tá tudo organizadinho. Essa mesma distância tá essa mesma distância que tá essa mesma distância. Então, quando você tem muitos itens para você organizar, isso aqui ajuda, né? Você coloca... Eu poderia ter feito isso, por exemplo, com os quadradinhos. Colocava um quadradinho no início, um quadradinho no final, a quantidade de quadradinhos e mandava ele organizar de maneira equidistante para mim, tá bom? Tem essa... Não sei se vocês já conheciam essa ferramenta. Vamos colocar aqui a perguntinha. Cadê aqui, ó? Vou colar aqui o que a Linéia colocou. Ah, a Linéia não escreveu em caixa alta. Como é que eu vou ter que digitar tudo de novo? Não, eu venho aqui, ó, clico, ele transformou tudo em maiúscula para mim, tá? Fontes sempre acima de 14 de preferência, tá? Coloco aqui, ó, vou centralizar, tá centralizado, tá vendo esse tracinho rosa no meio, tá indicando que tá centralizado. E aí você, se você for colocar nome, um cabeçalho, alguma coisa assim, ou só o título, por exemplo, né? Eu não vou colocar cabeçalho, que é para ele colar no caderno, por exemplo. Então, eu vou distribuir isso aqui um pouco mais para cima, ó. Vou deixar até do jeito que está. Vou juntar os 4, vou subir um pouquinho. E vou subir esse aqui um pouquinho para também não ficar apertado, ó. Pronto, nossa atividade está pronta. É claro que eu demorei aqui uns 20, 25 minutos fazendo, porque eu fui parando para explicar para vocês, né? Mas rapidinho vocês conseguem fazer isso aqui em questão sei lá, acho que 5 minutos vocês conseguem fazer isso aqui. E depois que isso estiver pronto, né, você já tem o meu modelinho de anagramas. Então, você vai poder mudar isso aqui para várias outras coisas que você queira fazer, tá? Para matemática, eu não consigo visualizar aqui o que, talvez ângulos, né? Você coloca um ângulo ali para ele escrever, sei lá. Ou você quer trabalhar... Uma coisa que vocês na matemática podem trabalhar com alunos que não são... que estão ali no início da alfabetização, é justamente colocar os números mais complexos, para eles poderem escrever, quem está aprendendo a escrever, tá? Como faz para compartilhar com alguém em modo editável? Ótimo. Por exemplo, vou compartilhar com vocês, tá? Como é que eu compartilho isso aqui? Eu venho em compartilhar, e aí, aqui, ó, eu posso mudar qualquer pessoa com um link. Pronto. Copio esse link e vou enviar para você. Cliquem aí, vê se vocês vão conseguir mexer, se vocês conseguem editar. Se você quiser mandar para alguém só o modelo, você não quer que a pessoa altere o seu, tá? Ó, vocês já entraram aqui, ó. Alguém já entrou aqui, uns coraçõezinhos. E já está mexendo, ó. Luizadete está mexendo, tá vendo? Ó, consigo ver, tá vendo? Então, virou um arquivo compartilhado, tá? Se você quiser mandar, por exemplo, eu quero compartilhar com vocês, quero dar esse arquivo de presente para vocês, mas eu não quero que vocês alterem o meu, não quero que vocês mexam no meu. Como que vocês podem fazer? Vem aqui e compartilha, ó, link do modelo. Criar link do modelo. Copio e agora eu vou mandar para vocês. Olha como é que vai ficar diferente. Tentem abrir. Quando vocês abrirem aí, provavelmente ele vai fazer como se fosse uma cópia. Ele vai sugerir uma cópia desse modelo. Abram aí e deem uma olhada. Vê como é que fica diferente. Vocês não vão acessar mais o meu arquivo, que a gente está trabalhando todo mundo junto. Você vai ter o seu, como se fosse... Sabe quando a gente compartilha um Google Documento, né, que a gente faz uma cópia? Que aí a pessoa fica com o original e você copiou e vai mexer só no seu arquivo? O link do modelo é a mesma coisa. Você vai receber, mas você não vai alterar o arquivo da pessoa, tá? Conseguiram? Deu certo aí, por favor? Fala para mim se vocês conseguiram. Totalmente diferente, mas você conseguiu abrir, deu certo. Beleza. Então, ficou de presente aí esse material para vocês, aí vocês conseguem, em cima dele, copiar outros, tá? Então, eu vou fechar aqui, tá, gente? Espera aí, deixa eu fechar. Então, meus amores, aos trancos e barrancos, conseguimos, não era bem o que... Opa, deixa eu parar aqui minha apresentação.
não era bem o que eu queria, né, fazer hoje, mas dentro de todas as confusões que aconteceram, desde invasores até computador que travou, internet, acabou saindo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que essa 1 hora e pouquinho que a gente ficou junto aqui, vocês tenham aprendido coisas novas, tá? Que tenha dado uma luz um pouco para vocês contribuírem mais com a inclusão desses alunos, né? Porque a gente fala de inclusão, e a inclusão não é o aluno estar só ali na nossa sala, porque o aluno ele está junto com os alunos típicos na sala de aula, mas se ele estiver num cantinho fazendo um desenho, que inclusão é essa, né? Então, eu super entendo que a gente não tem tempo, que é muito complicado, que a gente tem várias situações diferentes, mas tem pequenas coisas que a gente pode fazer, sim, por esses alunos, tá? Então, espero que tenha contribuído com vocês. Linéia, fique à vontade, o microfone é seu. Boa tarde, pessoal. Sou Linéia, sou aqui do Amapá, Macapá. Que massa! Eu encontrei, sou a professora de Química, né, 8 anos formada, e eu tenho um filho que é autista, sou TDAH, e eu tento não fazer com que os meus alunos, que são do AEE, né, se sintam excluídos. Então, normalmente, a atividade que eu passo para eles, eu passo para todo mundo na sala de aula. Porque eu vou pela seguinte ideia: se eu consigo incluir um aluno que tem TDAH como eu, ou que tem autismo, eu consigo incluir os demais, né? Então, normalmente, nas aulas, né? As provas, a minha última prova, eu usei, inclusive, um material que eu comprei da Patrícia, que é um aluno meu de TDAH, que ele está com muita dificuldade. Foi super legal, né? A professora do AE ficou, assim, apaixonada pelo material. Eu falei assim, essa é a ideia, né? Eu treino a sala de aula, as atividades inclusivas, que seria direcionada só para os alunos, né, do AE, eu faço com todos os alunos, porque a química em si já é complexa, né? Então, ela não precisa virar um bicho-papão para todo mundo. Então, eu tenho trabalhado isso. O meu TCC foi nessa área, né, na área de inclusão. Eu trabalhei jogos com aluno autista, e foi muito legal. E hoje eu estou trabalhando no mestrado a arte e ciência, né? Essa ciência envolvendo as produções artísticas dos alunos, que também traz os alunos do AE, traz os alunos que têm dificuldade, como eu tinha em sala de aula, né? Eu sempre falo isso, as pessoas que trabalham, que olham o aluno do AE e muitas vezes separa, tipo como você falou, coloca ele lá no cantinho, você não sabe o potencial que ele tem, porque ele pode não aprender do mesmo jeito que os outros, mas não significa que ele não quer estudar, né? Muitas vezes eu fui taxada de preguiçosa, Com certeza. né? Mas não é porque eu não queria, é porque realmente o professor encheu o quadro. Por exemplo, desculpa, meninas de matemática, viu? Eu odiava matemática, porque o professor enchia o quadro, ele enchia o quadro de uma vez de um monte de números e letras, principalmente na 4ª série, e eu simplesmente não entendia nada. E eu tive a sorte, eu fiquei reprovada na 4ª série, e na outro ano eu tive a sorte de encontrar uma professora que trabalhava jogos e trabalhava diferenciado com a gente a matemática. Eu acabei me apaixonando por matemática, não fiz matemática, mas fiz química, né? E estou aqui para dizer para vocês que trabalhar o todo, a sala de aula toda, né? Não só ali o aluno do AEE, né? Isso faz muita diferença. Eu tenho uma aluna que hoje ela é professora de educação física, e ela, na época, há 8 anos atrás, quando eu comecei, ela só fazia bolinha, gente. Ela só fazia bolinha na sala de aula. Mas quando eu passava a prova, ela era a única que assistava a maioria da prova. Olha isso. Sabe? Na verdade, a gente subestima. Eu falo a gente, né, me colocando dentro do grupo, Sim. mas a gente subestima os nossos alunos. Sim. E às vezes só o que eles precisam é de uma coisinha diferente, é de um enunciado mais claro. Né? Às vezes é uma coisa tão boba, às vezes é de um pouco mais de espaço. Eu tenho um aluno que ele prefere nem escrever. Ele fala para mim assim, professora, pode falar, pergunta para mim, porque ele era aquele que ele gosta de falar. Então, muitas vezes ele fala respostas,
né? E eu tomo nota, né, para ele, e aí eu escrevo aqui que ele está falando, junto com a professora do AE, mas é muito isso, em provas, né? Mas em sala de aula, eu gosto de fazer isso, de não olhar esse cantinho, eles lá no cantinho. Tanto que eu trago eles mais para frente possível, né, para que eles participem diretamente da aula. Então, essa inclusão, que às vezes eu acho que é exclusão, quando você coloca eles lá no cantinho, faz esse trabalho aqui, é diferente, é para você, eles se sentem excluídos do mesmo jeito, né? Eu acho que é você fazer esse material pensando no todo, mas direcionado para esses alunos, é algo assim que faz toda a diferença nas nossas vidas, com toda certeza, gente. Então, eu entrei atrasada. Ih, minha filha, então você perdeu várias emoções hoje. Várias emoções. Eu não conseguia entrar, eu clicava no link, e simplesmente não ia, e eu falei, caramba, tudo, aí até o último que você mandou foi que eu consegui entrar. Então, entro atrasada, porque eu perdi a emoção, não sei. Foi isso, deu um monte de coisa errada, mas no final saiu. Então, espero que o pessoal também tenha conseguido assistir aí gravado. Eu vou deixar no Google Agenda de vocês. Assim que terminar aqui, o próprio. É só um tempo dele compilar tudo e o próprio Meet coloca no Google Agenda de vocês, tá? E aí vocês podem. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Não se sinta Obrigada, meu amor. abandonada. Obrigada. Gente, eu espero muito que tenha sido útil para vocês, tá? De alguma forma. Vamos continuar. Eu acho que esse é um assunto que dá muito pano para manga. E a gente podia depois marcar um outro encontro, mais para esse bate-papo mesmo, de trocar experiência, dizer como que cada um trabalha, né? Dar dicas. Eu acho que pode ser um momento bem bacana, só de troca de experiências, uma rodinha de conversa mesmo nossa. O que vocês acham? A gente pode marcar aí qualquer dia um bate-papo nesse sentido, porque aí a gente vai trocando experiências, né? Acho que vai ser bacana. Então é isso, gente. Tudo tranquilo, preciso trabalhar, que agora eu vou para minha EJA. Que bom, Laís, que bom que vocês gostaram. Espero que tenha sido útil de verdade para vocês, tá? A gente se encontra, então, Patriciências, né? Minhas redes sociais. Me sigam lá para a gente poder trocar figurinha. E aí eu vou ver se é porque eu ainda não tenho certeza se eu vou estar com alguma outra tarde liberada essa semana, dependendo, se eu tiver com alguma outra tarde liberada, eu ainda participo aí da GG Week com algum outro assunto, tá? Aí vocês ficam ligados que qualquer coisa eu publico. O Instagram do meu GG, eu vou colocar para vocês aí, o arroba dele é GG _ Serra. GG_Serra, tá? Então, na verdade, eu acho que só tem um seguidor, que eu criei ele essa semana. Então, se vocês puderem seguir lá e tal, assim, sempre que eu tiver novos encontros aqui pelo GG, tá? Eu vou postar lá. Se eu conseguir essa semana ainda me liberar, eu participo mais um dia da GG Week com algum outro momento aqui de troca, tá? Aí eu posto o card lá e vocês ficam sabendo para poder fazer a inscrição, ok? Não posso esquecer, a gente tem um link aqui de um feedback que o Google está pedindo para vocês darem. É super rápido, tá, gente? Super rápido mesmo, assim, só para vocês marcarem gostou, não gostou, quantos alunos você tem, é algo super rápido. Então, se vocês puderem, por favor, clicar aí e responder para mim, tá? É super rápido mesmo, não vai tomar nem 2 minutos da vida de vocês. Vai ser algo super tranquilo de responder, tá bom? Então, agradeço muito, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela paciência de quem foi e voltou, entrou em 500 mil links diferentes. Você que está assistindo, obrigada pela paciência, tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês também. Me deem um feedback lá em Patriciências ou aí no próprio GG_Serra para eu saber se vocês gostaram e como que pode ser diferente aí os próximos, tá bom? Tranquilo, pessoal? Podemos ir? Conseguiram clicar no link aí para responder o feedback? Pode dar um joinha aí para eu saber. Perfeito. Então, muito obrigada. Agora eu vou correr, porque eu pego 6 horas na sala de aula.
e eu nem me arrumei ainda. Então, meus alunos da EJA estão me esperando. A gente se vê na próxima, tá, pessoal? Beijo grande. Uma ótima noite aí para quem for descansar e bom trabalho para quem for trabalhar. Beijinho. Tchau, tchau.